você que nos assiste pelo YouTube, você que nos assiste pelo Univer. O programa está no ar com o objetivo de levar até você a verdade. Conosco nos estúdios aqui é o Ed, que vai nos ajudar hoje a apresentar o programa. Boa noite, Ed. Boa noite, Bispo. Boa noite aos convidados. E falando em convidados, deixa eu já apresentar os nossos convidados. Pessoas que vieram lá de Santa Catarina para hoje participar aqui do programa True Podcast. Eu tenho aqui a Mary Martins, que é assistente social, pós-graduada em políticas sociais, desigualdade e saúde da família. Mary, seja bem-vindo ao True Podcast. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Eu vim do Paraná. Não veio de Santa Catarina. Perdão, ele veio de Santa Catarina. Eu confundi os nomes, tá? Então, mas nós somos da região sul. Né? Somos da região sul. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada e feliz de participar. Sempre acompanho às terças-feiras o podcast, o True Podcast. Tá certo. E temos aqui o Claudinei Marques, vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, ex-secretário do Desenvolvimento Social de Santa Catarina. É Santa Catarina mesmo. Santa Catarina. Não, agora eu não confundi, tá vendo? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Bispo. Boa noite a todos que nos acompanham. Um prazer imenso a gente poder estar aqui. Boa noite a minha amiga ali de Curitiba, pertinho, né? 3 horinhas, estamos lá. Boa noite. E é um prazer, Bispo, a gente poder estar aqui para contribuir nesta noite com esse programa que tem alcançado tantas pessoas, né? Que maravilha. Ambos vão ter muito para falar aqui na programação, sobre grandes desafios que tiveram ao longo da vida para poder apoiar, ajudar aqueles que de fato precisam. E são histórias muito interessantes que nós vamos ouvir. De ambos os lugares diferentes, nós vamos ouvir histórias muito interessantes. Daqui a pouco nós vamos tratar desse assunto, sobre a questão da regularização do título de eleitor. Vamos falar sobre o Paraná, sobre Santa Catarina, sobre Florianópolis, né? Curitiba. Mas ele é Florianópolis. Ele é Florianópolis. A senhora é Curitiba. Curitiba. Vamos falar sobre essas duas cidades. Mas antes, não tem como nós não falarmos sobre o povo do Rio Grande do Sul. São muitas as pessoas que estão sofrendo, passando por dificuldades, por lutas, por causa dessa terrível chuva que caiu no estado. Pessoas que acordaram debaixo de uma chuva muito forte e não imaginavam que aquela chuva levaria absolutamente tudo. Pessoas que perderam toda a família, perderam os móveis, perderam a casa, perderam tudo. Estão somente com a roupa do corpo, não têm alimento e estão dependendo de suporte, de apoio. A grande pergunta é: o que você quer fazer, o que você pode fazer por essas pessoas? Pois, quem sabe você é uma pessoa que tem opinião, que já, quem sabe até chorou por causa dessa situação, já reclamou, já botou culpa em muitas pessoas, enfim. Mas só palavras, reclamações ou questionamentos não vão ajudar as pessoas que precisam. Neste momento, achar culpados não faz bem para ninguém. Neste momento, que as pessoas precisam é do seu apoio. Eu não sei se a senhora, o senhor já se depararam, já passaram por uma situação semelhante a essa. Eu lembro de um período que eu, o Ed, lá no Rio de Janeiro, tive que lidar com um desastre, não nessa proporção, mas cidades do Rio de Janeiro que receberam chuvas bem agressivas. E eu lembro da experiência que eu vivi tendo que lidar com pessoas que perderam familiares, que estavam desesperadas. Eu lembro que, por não ter muita experiência com a parte social nessa época, nós unimos um grupo grande e começamos a trabalhar pela arrecadação da cesta básica, bem na fase inicial do desastre. A gente correu. Quando a gente foi fazer a entrega das cestas básicas, a gente se deparou com uma situação que nos deixou chocado. A gente foi entregar a cesta para a pessoa estava num abrigo, por falta de maturidade, não tinha maturidade, né, para essa questão do social. A pessoa pegou a cesta, olhou para a cesta, olhou para a gente e falou assim: olha, é lindo o que vocês estão fazendo, mas eu não tenho onde fazer comida. Eu não tenho onde guardar essa comida aqui agora. Eu estou precisando nesse momento mais de roupa do que de alimento. Eu lembro que
essa situação abriu muito a minha cabeça para a gente poder fazer o trabalho social. A partir dali eu comecei a aprender muito mais sobre o trabalho social. Mas ver as pessoas sofrendo, porque não tem como o alimento chegar na mão dela agora para ela preparar aquilo tudo para ela e para a família. E eu né? acredito também que nesse momento, o principal também água, porque a gente morre sem água, né? Até que o alimento ele pode resistir mais, mas a sede, porque imagine, a quantidade de água que invadiu ali, não tem como você conseguir beber água potável. É verdade. Então, água necessita bastante. Inclusive, eu gostaria de dizer que antes de eu vir para cá, eu deixei a minha doação lá, porque eu e meu marido passamos e deixamos no Corpo de Bombeiros, lá em Curitiba, está recolhendo vários pontos de arrecadação. E a nossa própria igreja também está arrecadando, porque são nossos vizinhos. Né? Inclusive, são a senhora pode vizinhos. até falar sobre isso. Como está esse trabalho de arrecadação lá? Então, na nossa sede, né, no nosso templo maior, na João Negrão, 1510, no bairro Rebouças, nós queremos recolher o máximo possível de água e cestas básicas também, porque depois, quando a água descer, né, eles vão precisar de alimentos, mas alimentos não perecíveis também, porque nesse momento, uma caixa de leite, né, até mesmo tudo aquilo que, precisa, que possa que é ser rápido, consumido isso. sem ter que preparar. Cozinhar, né? Uma criança, quantas crianças estão lá que querem, desejam algo, né, para comer? Então tem que ser algo assim rápido. E uma questão dentro dessa, que a gente está falando de itens que são assim imprescindíveis para esse momento, além da água, tem os de higiene pessoal, né, para mulheres, para criança, fralda, água para as crianças, pomada, porque tem muita assadura também, as crianças estão numa situação assim. Porque não tem roupas para trocar. Exatamente. Né? Mas tem a questão das roupas também, isso precisa ser urgente, porque está chegando também uma frente fria, e aí é promessa que vai cair de 8 a 10 graus. Então, a temperatura vai estar lá embaixo e as pessoas estão sem roupas, né? Sim. Elas estão, além de estar sem comida, também não tem roupa. Então, precisa ser urgente essa parte também da gente fazer as doações de roupas, de agasalhos. agasalhos. E a partir do momento que eles começam a organizar o espaço de atendimento aos desabrigados, vão surgindo os apoiadores e os locais que começam a preparar as quentinhas. Eu não sei como que é chamado no Rio Grande do Sul. Aqui em São Paulo, aqui a gente chama de marmitex, quentinha. Marmitas, né? Marmitas, né? Lá fala quentinha mesmo. Quentinha também? E uma coisa, Mary, que a gente pode falar, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, o Correio, ele está recebendo as doações, disponibilizando para Rio Grande do Sul. O pessoal leva até o Correio, deixa lá, diz que é frete gratuito. Frete gratuito. Deixa no Correio, o Correio se responsabiliza para levar para o Rio Grande do Sul. E nós vamos ter aí, bispo, muitos dias ainda de água, porque Porto Alegre ela sofre por causa do Rio Guaíba. Pode parar de chover em Porto Alegre, mas chovendo em cima vai descer para o Guaíba e vai encher Porto Alegre. Para que essa água possa baixar, o mar tem que colaborar. Embaixo nós temos a Lagoa dos Patos, essa água toda vai escoar na Lagoa dos Patos e aí sim ir para o mar. Então o mar vai ter que colaborar também para que essa água desça. Uma série de fatores. Uma série de fatores. Se eu ver que parou de chover, mas a água continua subindo. Porque Porto Alegre continua recebendo água do Rio Guaíba. O Rio Guaíba recebe de todos e joga na Lagoa dos Patos. Então é um processo da natureza aí que tem que ajudar também. E não é só Porto Alegre, né? São muitos municípios que sofreram, muitos. E é uma catástrofe assim sem precedentes. Não tem nada que se possa comparar para dizer que a água vai baixar em 10 dias ou um mês. Então, alguns especialistas comentaram que seria em 10 dias para baixar essa água. Só que agora já estão recalculando para até 30 dias. Então, imagina, porque não tem nada que se compare. Porque tem a possibilidade de novas chuvas também. De novas chuvas, de não escoar a água. A previsão do aeroporto de Porto Alegre é para daqui 30 dias ele voltar a operar. E você pode ajudar também. Se você não está encontrando um posto para deixar a sua doação e você quer fazer uma doação por Pix, então coloca na tela, por favor, produção. Você pode fazer a sua doação via Pix, social@universal.org. social@universal.org. Só preste muita atenção na hora que você estiver fazendo Pix, porque existem muitos golpistas, Deus que me perdoe o que eu vou falar, são pessoas sem escrúpulos, são pessoas sem respeito, sem amor ao próximo, sem amor ao ser humano, que estão tentando se aproveitar de um momento tão complicado, tão sensível como esse, para dar golpe nas pessoas. Então tem gente inventando aí situações para poder arrecadar valores e são pessoas que não vão
entrar em favor dos que precisam. Então, tem gente tentando criar um Pix parecido com esse que você viu, pessoas que criaram um Pix parecido e estão divulgando como se fosse esse aí, mas muito cuidado. Verifique, faça análise antes de fazer a transferência. Tá? Coloca de novo na tela, por favor. É esse aí, ó. Então a pessoa vai e escreve social com 2 L's, @universal. Ela tenta, ela cria, pessoas que estão criando o Pix, que são parecidos com essa informação que você está vendo, para tentar dar o golpe. Não caia. Tá? Assim como também a gente está ouvindo situações de pessoas que falam, eu tenho jet ski, eu estou trabalhando aqui para resgatar as pessoas, mas eu não tenho combustível. Coloca o Pix aí para mim. E a pessoa não... Até mesmo de helicóptero, né, aeronave. Então, eles falam, 4 mil, faço por 4 mil. Mas me deposita logo 2, porque eu só saio daqui se eu tiver com esse valor. Faça a conta, as pessoas em desespero acabam fazendo, porque o mais importante nesse momento é a vida, né? Sim. Então você não olha para valor. E infelizmente eu vi pessoas, notícia que estão até atacando os barcos que estão resgatando as pessoas. Isso mesmo. E esse momento aí está revelando o momento de catástrofe, ele tanto pode revelar, por um lado, como a gente está falando aqui, que é o melhor do ser humano, como também o pior. Ali existe uma divisão muito clara dos propósitos de cada um aqui nessa vida. Pessoas que se mobilizam por meio de um WhatsApp. Porque quando nós vemos essas imagens, a gente imagina assim, poderia estar acontecendo aqui comigo. Isso. Foi a pergunta que a gente estava fazendo ontem. Eu estava com um grupo de pessoas conversando e nós perguntamos isso. E se aqui, na área onde nós estamos, aqui em São Paulo, acontecesse um desastre como esse? Isso é a pergunta que a senhora está fazendo, o comentário que a senhora fez, ele serve para todo mundo que está assistindo a programação, para a pessoa pensar, refletir. E se isso estivesse acontecendo aqui, no meu município, na minha cidade, no meu estado, como que você gostaria de ser apoiado num momento como esse? Da mesma forma como você gostaria de receber apoio, apoie aqueles que precisam de você. Hoje, a tecnologia permite você dar o seu apoio à distância. Você pode fazer por Pix, você pode também deixar os seus donativos nos postos de arrecadação. Enfim, faça alguma coisa. E eu não vou esquecer o que elas... Hoje as mulheres estão indo muito bem aqui na programação. O que elas falaram aqui vai ficar marcado. Situações como essa revelam as pessoas. Situações como essa acabam surpreendendo a gente, revelando pessoas de bom coração que às vezes a gente nem imaginava que aquela pessoa teria tanto amor ao próximo. Vamos aos comentários? Eu estou interessado para saber aí o que as pessoas escreveram lá no Guardiões do Corpo de Cristo, para a gente poder entrar nesse assunto. Ed, por favor, vamos aos comentários. Bom, o Alves está dizendo aqui, conheço sim, hoje mesmo estava conversando com ele sobre o título de eleitor e ele me falou que tem 8 eleições que ele não vota. E disse que não vai votar. Bom, 8 eleições? 8 eleições, a cada 2 anos. Então, são 16 anos sem votar. Se esse foi o cálculo que ele fez, porque pode ser a cada 4, né? Porque, inclusive, eu conversei com o pessoal no domingo, que a gente sempre faz algum trabalho voluntário também, né? Ajudando as pessoas e orientando essa parte de regularização. E uma pessoa veio para a gente e disse que faz 32 anos que ela não vota. Uau, esse bateu o recorde. 32 anos. Nossa, fiquei assim. Já tinha atendido com 25 anos, um casal, nenhum deles. Só que chegaram e se interessaram por regularizar a vida e a gente deu todas as orientações para eles. Então, achei uma coisa assim tão bacana, espontânea, né? E aí, no caso aqui, a gente encontra o outro com 8 eleições. A Kelly, também conheço uma pessoa que veio do sul do país para centro-oeste. Disse que não tem interesse em votar esse ano. Vai justificar, pois talvez volte para o seu estado de origem no próximo ano ou irá se mudar para o Sudeste. Em cima tem um comentário da Mariane, a Mariane Varaclis. Sim, conheço. E também não quer regularizar, mesmo morando bem próximo do cartório eleitoral. Qual a dificuldade? A pessoa mora próximo ao cartório, né? A dificuldade é que ela não está interessada no assunto. A questão da consciência. Ela né? não entendeu ainda a importância, né, de se interessar pelo assunto. Ela pensa que o que a pessoa tem que entender, Mary, Bispo, é que o voto é o direito que você tem depois de cobrar, de você
ir em busca de uma solução para o seu bairro, por exemplo. Poxa, eu votei, então aquela pessoa que eu votei, ela fica numa obrigação de me corresponder lá na frente. A pessoa fica 8 anos sem votar, ela fica meio que sem direito de cobrar. 8 eleições. Olha, 8 eleições, né? Um exemplo muito tranquilo de todo mundo. A maioria das pessoas vão se identificar, principalmente aqui em São Paulo, nas grandes cidades, que a gente tem o síndico, né, no condomínio. Você pegou meu exemplo, eu ia falar peguei, disso mas agora. desculpa, A reunião de tá vendo? condomínio. Elas estão combinadas. Não, Nós aqui não, no programa estamos. hoje. Se a gente tivesse combinado, a gente não teria feito essa delicadeza, né? Mas então, o síndico de condomínio é justamente esse caso, que as pessoas têm lá, ele tá governando aquele pequeno Por espaço, exemplo, e se né? ele decidir, não é mais permitido ter cães aqui dentro? E aí você falta essa reunião, você não sabe de nada. Não, mas é o meu cão, eu quero ter o meu cachorrinho. Como assim? Não, mas já foi decidido, o senhor não compareceu, o senhor não tem direito à decisão. Houve a reunião, o senhor não participou, não deu sua opinião, agora nós decidimos, não pode mais ter cães. E quando reclama do síndico, pergunta se votou. E nem compareceu à Não reunião. compareceu à eleição para eleger o síndico, depois reclama do síndico. Vai ter que esperar aquele tema ser levado novamente para uma outra eleição. É isso. Em outro período. E só Deus sabe comparativo, quando que vai ser de E novo. a comparativo maioria das com a eleição. vezes, essas pessoas que não comparecem, elas só sabem reclamar. É. Né? Elas reclamam da situação. Olha como é que está esse problema. Olha essa situação aqui, acolá. É os que mais reclamam, né? É os que mais Que menos reclamam. fazem. E em cima disso, eu vou até pedir para daqui a pouco, quando a gente terminar de ler os comentários, eu vou querer bater em cima dessa tecla. Porque nós temos um problema muito sério no nosso país. O brasileiro gosta muito de reclamar. Ele quer saber muito dos direitos, ele quer falar muito dos direitos dele. Não tem problema exigir os próprios direitos. Mas tem a questão dos deveres também. E nós vemos muitas pessoas que não querem exercer, não querem assumir a responsabilidade em relação aos deveres, Mas querem os direitos. querem os seus direitos cumpridos a todo custo. Então, um assunto para a gente poder tocar daqui a pouco e continuar. Nós, brasileiros, falamos que o brasileiro tem o costume de deixar tudo para a última hora. Em outro programa eu dei até esse exemplo, né? O brasileiro, ele passa, ele vê uma fila muito grande, ele fica curioso. Aí ele vai até a fila e pergunta, essa fila do quê? Ah, é o título de eleitor. Ah, é meu título. Aí ele entra na fila porque aquela fila fez ele lembrar que ele estava pendente com essa questão eleitoral. E não é só para essa questão, para uma série de outras questões. As pessoas, elas não têm o padrão de valorizar o que de fato tem muita importância. As pessoas fazem contagem regressiva para o casamento, que é uma coisa importante, se preparam, analisam o local que vai ser realizado a festa, a cerimônia. As pessoas, muitos valorizam a ideia da festa dos 15 anos de idade, muitos valorizam a questão da festa da formatura. Para todos esses processos que eles julgam importantes e realmente são importantes, eles se preparam para aquele momento, para aquele dia. Fazem uma contagem regressiva e procuram organizar o processo da melhor forma diante da estrutura que eles têm. Só que quando nós falamos de cidadania, nós vemos que as pessoas não têm essa mesma preocupação. Não fazem contagem regressiva. A gente vai ter a eleição, né, em outubro. As pessoas não estão fazendo uma contagem regressiva, tratando esse processo com o devido cuidado, que é o quê? Começar a analisar os perfis, as pessoas, analisar o histórico daqueles que são ficha limpa, analisar uma série de coisas que são importantes para o próprio futuro do município, para a pessoa que vive dentro do município. E uma das provas de que a pessoa não fica conectada à ideia da contagem regressiva com qualidade é o fato de muitos desprezarem esse período para regularizar e tirar o título. E eu faço parte também do Grupo Arimateia, a gente vê muitos casos de pessoas que vão abrindo a visão por meio das orientações. O Grupo Arimateia trabalha dando as orientações, ajudando as pessoas, incentivando as pessoas para que elas corram até o cartório, entrem na internet e regularizem a situação delas com a Justiça Eleitoral. Mas ainda assim sendo desenvolvido campanhas, trabalhos, sendo realizado uma centena de orientações. Nós vemos que muitas pessoas acabam fazendo pouco caso, deixam para a última hora e na última hora falar, está muito em cima, não vou mais correr atrás. E lá na frente vem a consequência, não exerce o direito e aí vão surgindo os problemas dentro da sociedade. E o interessante, bispo, é que as pessoas elas gostam muito de participar da política. De que forma? Crítica aos gestores, poxa, isso não deveria ser assim, aquilo não deveria ser daquele jeito. Crítica ao vereador, crítica ao prefeito, ao governador, ao presidente. Mas o principal momento
que é o momento do voto, ela não está preparada para o voto. Então, ela não contribuiu, por exemplo, o prefeito está lá. Ela não contribuiu, por exemplo, para o vereador está lá, para o governador está lá. Aí ela quer criticar alguém que ela não colocou lá dentro. Ela nem... Ou que votasse no outro que perdeu, mas pelo menos ela contribuiu, votei. O meu perdeu, mas eu votei. Não, ela não tem essa justificativa. Eu estou te criticando, eu votei, o meu perdeu. Não, eu estou te criticando e eu nem votei, eu não exerci nem o meu direito. participei. O direito que ela tem, que é o do voto, ela não exerceu. Aí ela se julga, às vezes, no direito de criticar aquele direito que ela renunciou. Mas é aquilo que o senhor falou, o brasileiro gosta de criticar tudo. Futebol, né? Tudo. Tudo. E o senhor estava falando do Desculpa casamento. interromper. Critica e se julga especialista para todos os assuntos. É técnico. Isso. O senhor estava falando do casamento, que as pessoas se preparam, tudo, mas até nessa área teve que se criar um profissional, né? Eu não sei como fala em português, mas é o wedding planner, que faz o planejamento do casamento. Como é que fala em português? É uma pessoa que faz todo o planejamento. A pessoa vai lá nos profissionais, olha, eu quero casar tal data, e eles planejam e vai fazendo toda essa contagem regressiva. Então, o brasileiro ele é meio assim, né, deixa as coisas para lá, um pouquinho preguiçoso de pensar, não, eu tenho que cumprir isso. Isso é muito importante. Como ele deu exemplo, a pessoa não vai, não participa, mas fica, mas esse prefeito, mas esse vereador, mas isso, mas aquilo outro. Então, nós temos que ter essa visão. E eu agradeço ao True Podcast, que tem aberto muito a visão das pessoas. Abriu muito a visão das pessoas em relação à política. Muitas pessoas têm acompanhado esse programa e têm pensado diferente. Não, eu tenho que realmente dar a minha opinião, eu tenho esse direito. Não é somente um dever, é direito de você votar em alguém. E eu vou participar, sim. Eu tenho visto mudanças, assim, lá em Curitiba, de pessoas, não, dessa vez eu tenho que fazer algo. Quanto mais a pessoa entende que ela pode pensar e ela pode agir, ela entende que ela tem liberdade e condições de mudar uma realidade. Então, se existe uma realidade negativa no cenário político do seu município, com as verdades que estão sendo trabalhadas semana a semana no True Podcast, com tantos exemplos de pessoas que nós trazemos aqui, que são pessoas comprometidas com a verdade. O True Podcast não vai trazer pessoas que não estão comprometidas com a verdade. True significa verdade. Se não são comprometidos com a verdade, não pisam aqui nesse espaço. E a ideia é exatamente fazer você enxergar que você pode pensar, você pode escolher, e você tem o poder de mudar a realidade. Só que isso você não muda só com as palavras. Você muda através do voto. E eu vou começar aqui perguntando para a Mary. A pergunta é para os dois, mas primeiro as mulheres, que estão tendo um desempenho excelente aqui no programa hoje. A gente vai dominar. Já estão dominando? Não, nós não estamos dominando ainda não. A gente falta muito para dominar. O nosso percentual está lá embaixo. Temos que trabalhar muito. Olha. Não estamos. Como está a situação no Estado e na cidade, onde vocês estão atuando, desenvolvendo as atividades, os trabalhos, em prol das pessoas que precisam? Como está a nossa cidade? Sim. Em que situação? Em que aspecto que o senhor está querendo dizer? Porque Pode Curitiba é maravilhosa. Vamos começar por algumas características. É a cidade mais inteligente do mundo. Sim, recebeu em Barcelona o prêmio. É mesmo? A cidade mais inteligente do mundo. Por causa de sustentabilidade. Títulos, né? É maravilhosa. Quer dizer, pinhão. Tiba, muitos pinhões. É conhecida como... Eu trouxe aqui a araucária, essa árvore, né, que produz os pinhões. A cidade ela tem quase 2 milhões de habitantes. É uma cidade planejada, muito conhecida pela estrutura do trânsito e muitas coisas que funcionam bem. Mas toda a cidade também tem as suas faltas. Nós temos uma situação que acredito que em todo o Brasil, que são as pessoas em situação de rua. A população cresceu bastante. Curitiba é a 4ª capital do Brasil em número de pessoas em situação de rua. Desculpa interromper. Eu visitei Curitiba acho que tem uns 8 anos, 9 anos mais ou menos, que eu fui em Curitiba. Esse crescimento que teve em relação ao número dos moradores de rua, pessoas em situações de rua, isso se deu nesses últimos 8 anos? Principalmente depois da pandemia.
porque quando eu fui eu não tinha percebido nada. Mas até mesmo pela cidade ser tão acolhedora, atrai muitas pessoas de vários municípios e até de outros estados. Nós temos muitas pessoas do Pará vivendo lá, do norte. Mas depois da pandemia aumentou bastante. E o alto consumo de drogas, né? As pessoas, na verdade, elas vão para o centro de Curitiba procurando emprego, né? Trabalho, não encontram, aí acabam sendo adotados pela droga e ficam ali viciados. E nós temos bastante abrigos, nós temos uma estrutura de bastante hotéis sociais, nós temos restaurantes sociais que dão alimentos para as pessoas de graça, ou restaurantes populares a R$3 a refeição. Então, isso facilita que as pessoas fiquem em Curitiba. E nós temos essa questão, porque nós precisamos de mais abrigo, nós precisamos de empregabilidade para essas pessoas, de emprego para eles, para que eles possam trabalhar realmente e não ter que ficar vivendo na rua. Quando a gente fala a pessoa em situação de rua, porque é uma questão passageira. Não é que ela é um morador de rua, porque ela vai ficar para sempre na rua. É uma situação passageira. É o que nós gostaríamos que fosse. Mas tem pessoas que ficam anos. Aqui em São Paulo, quando nós falamos dessa questão de pessoas que estão em situação de rua, não tem como não lembrar do caso que São Paulo vem enfrentando há muito tempo, sobre a questão da Cracolândia. Sim. Né? Porque a gente sabe que tem aqueles que estão em situação de rua que não são usuários de droga. Mas tem os que estão em situação de rua e também são usuários e se aprofundaram, passaram a ser usuários de crack e tudo mais. É uma situação que eles vêm tentando tratar aqui, é uma dificuldade. E foi crescendo ao longo dos anos, né? Não começou daquele número de pessoas, eram poucas. Isso, a coisa, digamos assim, foi evoluindo. Tem algo parecido que acontece lá também, a senhora comentou sobre essa situação das pessoas em situação de rua e de pessoas que são usuários de droga. Sim. Tem alguma coisa, a gente sabe que seria em menor proporção, até porque é algo mais recente. Não está como São Paulo, mas já incomoda o comércio, né, o comércio do centro da cidade, porque fica perigoso para o cidadão comum andar também lá, porque as pessoas vendem droga, querem roubar, assaltar, para poder consumir mais droga. Então, incomoda. Já está chegando uma situação que as pessoas olham assim o centro, muitas pessoas deitadas, dormindo, e aí as pessoas, como o senhor esteve há 8 anos atrás, né, o senhor tem uma visão, e chegasse agora, puxa, por que tanta gente assim? Né? Porque realmente a senhora está falando para mim é tudo novo. Porque quando eu fui, eu não vi nada disso. Quando eu cheguei, em Curitiba também não via tantos, agora mais. Animais abandonados, nós temos em torno de uns 17 mil. Então, na capital ali, meu Deus. Porque assim, o centro de Curitiba é uma coisa. Aí o senhor vai indo para os bairros mais distantes do centro, é outra realidade. Meu Deus. Então, uma grande mudança nesses últimos anos. Mesmo que a nossa cidade ela tem um programa de castração regular, a prefeitura faz. Mas muitas pessoas não se interessam de se cadastrarem, de ir. Teve, não sabia, e solta os animais. Então, a cada período, né, elas são férteis e começam o cio, isso e aquilo, e a multiplicação. É porque os abandonados são os animais sem donos que estão nas ruas. Por quê? Não é castrado. A cachorrinha tem pelo menos uns 5 filhotinhos. Se multiplica. E aí, o que eu vou fazer com esses 5 filhotinhos? Ninguém quer. Ficam nas ruas. E assim vão. Então, esses 2 problemas incomodam bastante Curitiba. Né? Além, claro, da saúde. As pessoas já me relataram de ficar 8 horas esperando atendimento. Então é difícil. Você vai para ser atendido, está com dor, está sentindo uma necessidade no seu corpo, quer o atendimento, ficar 8 horas esperando. É muito sofrimento, né? Isso é uma coisa que não deveria acontecer. Não é? A pessoa tem que ser atendida. E muitas vezes o máximo toma um analgésico e às vezes vai para casa. Não tem um especialista. E, assim, é uma grande capital que é
Eu vi, ponta. Quando eu fiz a visita, eu fiquei impressionado. É linda, muita coisa funciona lugar bem. Incrível. Em questão de startups, nós só estamos abaixo de São Paulo. E olha a diferença de proporção, né? O tamanho de São Paulo, né? Sim, comparado. Sim. E eu lembro que a gente gostou tanto quando nós fizemos essa visita, foi uma visita rápida, mas a gente gostou tanto do lugar. E uma das coisas que mais marcou foi a forma como o povo nos recebeu. Que bom. O povo nos tratou muito bem. É a cidade Sorriso. Sim. Cidade Sorriso. Porque existe até essa conversa por aí, que o povo que é do sul é um povo muito frio. Poxa. Não, curitibano. As pessoas falam, curitibano, ele não cumprimenta. Mas eu não fui vi muito isso. bem recebida. Sim, eu também. Eu fui muito bem recebida. Sempre sorriam para mim, mas algumas pessoas têm essa má fama. Não, curitibano não cumprimenta, não fala bom dia. Eu falo que é fake news. Até que a gente passando pela rua, teve situações que a gente andou a pé muito ali. Educados, os desconhecidos nos cumprimentavam com um sorriso. Sim. E eu lembro muito bem que o que marcou bastante para a gente é a diferença do céu de São Paulo durante o dia para o céu dessa cidade. Azul lindo. Sim. Porque o que acontece, Curitiba é uma cidade modelo. Sim. Na parte de mobilidade urbana, inclusive, é inspiração para o Brasil todo. São Paulo, inclusive, dá uma olhadinha lá, além de outros países que têm essa expertise na mobilidade urbana, no transporte, de ônibus, de todo o transporte. Funciona o fluxo, muito né? bem. Muito Funciona bem. super bem. Sim. Então, o que me chamou a atenção é a questão também que é uma cidade, uma grande capital, lindíssima, vive do turismo, e tem essa questão com as pessoas em situação de rua. Desculpe, eu sou de São Paulo. Eu sei o que é trânsito. Eu trabalhei por 8 anos também no Rio de Janeiro, bem ali na capital. Várias vezes precisam passar ali pelo centro. Também eu sei o que é trânsito ali, em ambos os estados. E o horário de rush, pelo menos naquele período que eu fui visitar a cidade, o trânsito é maravilhoso. Até no horário mais agitado, é impossível comparar com São Paulo. Sim, realmente não há ali comparação. É muito calmo. E uma coisa que eu muito gosto lá, eles não buzinam. Não tem aquela... Porque tem lugares que só abriu o semáforo e a pessoa já está buzinando. Eles não buzinam. O semáforo está aberto, você está parado e eles estão aguardando você ir. São muito educados. Uma coisa também maravilhosa que está acontecendo lá, que nós tínhamos um antigo aterro sanitário e agora nós temos uma pirâmide solar. Olha. Maravilhoso. E a prefeitura removeu todas aquelas pessoas, está removendo aquelas pessoas de lá para um outro bairro, construindo novas casas. Com elas irão todos os pets castrados, vacinados, microchipados. Então, é uma coisa de ponta mesmo. Essas ações são importantes. A longo prazo, a gente vai ver um impacto positivo para a cidade. Mas o nosso maior problema hoje é as pessoas em situação de rua. Aprovamos na Câmara agora um projeto da internação involuntária. Algumas pessoas já foram internadas para que a gente consegue dar uma solução. É o que o senhor falou, muitas pessoas estão na rua por questão de droga. Mas tem ali uns 15%, 20% que está ali porque realmente não tem outra opção na vida a não ser aquilo ali. Aí a prefeitura tem um trabalho de capacitação. Aquelas pessoas que arriscaram por uma oportunidade, acreditaram e foram mal sucedidas no que fizeram. Porém, são pessoas que, assim, por não ter outra opção, estão ali na rua, mas estão em busca da primeira oportunidade que aparecer para sair daquela situação. Exatamente. Me chamou a atenção, o senhor falou de internação involuntária. Exatamente. Explica um pouquinho melhor isso, porque esse é um problema que ocorre nas grandes no capitais. momento quando nós aprovamos... Vocês aprovaram lá. Foi interessante isso, porque a gente... Aqui é chamada de internação compulsória. Né? Mas acaba sendo aí o que coisa. aconteceu, bispo? Nós aprovamos esse projeto e aí as cidades do entorno de Florianópolis também começaram a fazer o projeto. Por quê? Porque senão as pessoas vão sair de Florianópolis e vão para a cidade do entorno. Sim. Porque o que acontece? Essa pessoa ela quer ser internada, então ela vai ser internada. Ela vai receber todo o amparo da prefeitura, ela vai ser internada, ela vai ter uma capacitação e ela vai sair daqui 6 meses, ela vai estar pronta para ser ressocializada. Então essa pessoa vai ter opção. Quer ir embora. Então a prefeitura vai mandar ela lá para onde ela quer ir. Eu moro lá no Pernambuco, então você vai para Pernambuco. Não, eu quero ficar aqui. Ela vai sair dali empregada, com emprego, para poder tocar a vida dela. Em Curitiba nós já temos isso, um trabalho
faz a ressocialização, ensina uma profissão. Alguns conseguem, outros não. O que eu queria falar antes é que, quando eu estava fazendo o estágio de serviço social, eu fiquei na região central de Curitiba e a gente recebia muitas pessoas em situação de rua. E a maioria é algum problema familiar que aconteceu, algum impacto, e aí eles se afastam da família e vão para as ruas. E quanto mais tempo eles ficam nas ruas, menos laços eles têm com a família. Então, para regressar a esta vida familiar é bem difícil. E eles dizem, não, eu estou bem aqui na rua. Eu estou bem, porque tem aquela família, entre aspas, que acolhe, que vive o que eles vivem, dividem a comida, tem o cachorrinho para aquecer, que tem sempre um cachorrinho com eles. Então, é um processo, é um trabalho bem detalhado que a gente precisa fazer. Não é só tirar a pessoa da rua e colocar dentro de um abrigo. Não é só isso. Emocionalmente falando, tem que se trabalhar bastante. É porque não pode ser pensado apenas na aparência da cidade. Uhum. Porque o debate que acaba polemizando essa questão, qual o verdadeiro objetivo? É só limpar ali a imagem central da cidade? Porque se for esse o pensamento do político, de fato, isso na verdade é um problema maior. O que precisa ser feito é o seguinte, vidas estão em jogo nessa questão. Então, de fato, tem que ser feito todo um processo cuidadoso, é o trabalho psicológico, é o encaminhamento de emprego, é tentar reconectar a pessoa com a família e tudo mais. Tem as questões da saúde daquela pessoa. Respeitar a dignidade da pessoa. Eu vou querer saber sobre a vida dos convidados. Por que essa preocupação de ajudar o próximo? Eu sei que a senhora ficou muitos anos fora do Brasil em prol das pessoas, para ajudar pessoas. E voltou para o Brasil também com o objetivo de ajudar. A senhora vai falar sobre isso. Diz que uma das características do brasileiro também, e não interpretem mal a minha fala, é que o brasileiro gosta de saber da vida dos outros, mas não é de uma forma negativa, né? Porque toda vez que nós vamos parar para contar a história de alguém ou a nossa história, a gente percebe que as pessoas concedem mais atenção para aquele momento. E agora chegou o momento de falar um pouco sobre a Mary, um pouco sobre o Claudinei. Então vamos falar um pouquinho da trajetória para que as pessoas possam saber um pouco mais sobre a sua vida. Ok. Eu sou natural do Rio de Janeiro. Nasci numa família pequena, porque é só meu pai e minha mãe, né? E tive um problema bem grave na minha infância, porque o meu pai começou a agredir a minha mãe por causa do álcool, né? E quando ele não consumia o álcool, ele era uma pessoa carinhoso, os dois tinham um casamento muito juntos, sempre a gente saía em família, todo fim de semana ele levava para passear no museu, teatro, o que fosse. Então era uma coisa muito boa. E depois eu vi o meu pai, que eu amava tanto, bater na minha mãe, agredi-la muitas vezes. Então, assim, a ponto de eu ter que... Uma vez ele estava no carro e ele socava ela, assim. Ela estava no passageiro, né? E eu tirei a chave da ignição para o carro parar, para poder ele parar de socar ela. E muitas vezes... Em movimento? Meu Deus! E aí, era um Fusca. Isso que idade nesse período? Eu devia ter uns 8 anos, mais ou menos. O tanto de sofrimento por ver o pai agredindo. Aí eu tinha 3 aninhos. Aí eu tinha 3 aninhos. Aí eu já tinha mais. Por tanto tempo vendo esse momento de sofrimento, chegou ao ponto, com 8 anos de idade, de ter percepção para poder parar o carro, para que a atenção do pai se voltasse para o carro parando, para que ele parasse de agredir a mãe. Eu joguei a chave pela janela para poder fazer ele sair do carro para deixar minha mãe. E aí eu abracei ela e ali ele foi para o hospital e disse, não, foi assalto, tentaram agredi-la e não falou a verdade. E muitas vezes em casa também, tinha que me colocar no meio para afastá-los. E até que depois ele saiu de casa, né? Traiu minha mãe, aí a minha mãe, nós ficamos sozinhas. Então, eu me vi na posição de defender a minha mãe, sempre, mesmo desde criança, defender a minha mãe, estar do lado da minha mãe, mesmo que era da pessoa que eu mais esperava respeito, carinho. Eu continuei amando a ele, né? Mas eu via que era algo
assim que controlava a mente dele. E eu fiquei traumatizada, que eu não podia escutar o barulho de chave, que eu pensava, ele está chegando, eu começava a tremer, que eu não sabia como que ele estava chegando em casa. Se ele tinha bebido ou não, se ele ia bater na minha mãe ou não. E quando ele deu aqueles socos, ela ficou com roxo. Tivemos muitos acidentes de carro, batida porque ele estava bêbado, né? Então não tinha controle direito e cortei a cabeça, levei ponto, minha mãe também aqui. Então foi uma infância meio conturbada em relação à violência. Então, a ponto de eu falar assim, eu não vou casar, eu não quero casar, porque eu não quero passar pelo que minha mãe passou. Não quero apanhar, não quero ser traída. Então, só mudei de ideia quando me encontrei com Deus, né? Deus mudou meu projeto de vida, né? Eu pensava, não, eu vou me relacionar, mas eu não vou casar. Eu vou me relacionar, mas eu não quero casamento. E depois, não é bom que o homem fique só, né? Eu tenho que casar. E, claro, graças a Deus, meu marido, nós vamos completar 39 anos de casados, e 2 filhos, uma neta. E graças a Deus, como o senhor falou, eu estive 25 anos fora do Brasil. Esse último país que a gente teve foi em Israel. Tivemos Conheço ele. Conhece ele? É o meu marido. Então, nós tivemos em vários países diferentes. Olha, eu não posso dizer o mais difícil, mas cada um tem a sua dificuldade. Porque, por exemplo, esse aí é a Finlândia, né? Um lugar que é topo de tudo. Educação, qualidade de vida, mas muita droga, depressão, suicídio. E as pessoas, elas muitas vezes se isolam e elas evitam ajuda. Não, elas pensam, não preciso de ajuda, eu estou bem. É a realidade de lá. Outros lugares, como em Israel, há muita religião, né, muitos tipos de religiões, e as pessoas pensam, não, eu estou bem com a minha religião, eu não preciso de nada. Mas existe muita depressão, problemas familiares. Então, eu acredito que o principal é a pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda. Ali é a Rússia? Rússia. Eu acredito que esse país foi o mais complexo que eu vivi. Uhum. Primeiro que quando a gente chegou lá, a gente não sabia o idioma. Tivemos que aprender o idioma. E é uma cultura completamente diferente da nossa, né? Não tem comparação. E nós chegamos lá, fazia 5 anos que tinha acabado a União Soviética. A mentalidade ainda estava bem soviética, muro, né? ainda estava, porque precisou bastante tempo para as pessoas pensarem diferente. Mas foi excelente, porque foi ali... Desculpa, pode falar, Ed. Não, imagina, pode concluir. Porque foi ali também que nós tivemos a possibilidade de adotar uma criança russa. E nós fomos o primeiro casal brasileiro a adotar uma criança russa. Da história da Rússia foram... Da história do Brasil. Nunca nenhum brasileiro tinha adotado uma criança russa. Mas na Rússia não tinha acontecido isso, então também na Rússia era a primeira vez. Brasileiro, não nos falaram. Uhum. Não nos falaram. Mas foi maravilhoso essa experiência, porque mesmo a gente sabe que a Rússia é uma potência mundial, mas existe muita miséria. É muita tristeza. Era isso, a minha questão era essa. Com toda a experiência que a senhora tem de ter passado por vários países, muitas vezes diante de guerras, né, países que vivem em conflitos constantes. Eu vivi na guerra em Israel. Então, passei. viveu uma guerra e, de repente, vem para o Brasil e encontra uma realidade que aqui não tem furacão, não tem vulcão, aqui não tem guerra, a gente não tem. Sim, é verdade. Os problemas lá são diferentes, mas o ser humano é o mesmo em toda parte do mundo. E ele tem as mesmas dificuldades, né? Sim. Há tantas qualidades como os defeitos do ser humano são iguais e eles são universais. Eles não são típicos de um único lugar. Então, de toda essa experiência que a senhora teve fora do Brasil, o que dá para aproveitar e encaixar aqui no Brasil
no modelo de problemas que nós temos. Que, por exemplo, a gente tem problema aqui com segurança pública, a gente tem problema com saneamento básico, com miséria, com um grande problema também de insegurança alimentar que o brasileiro passa. Sim. E não especialmente, eu não sei como é Curitiba, como é uma cidade modelo, tem bem menos. Mas o que dá para aproveitar assim, dessa experiência toda para o povo daqui, né? Já vai responder essa pergunta. Só conclui a parte do exterior que estava muito boa. Então, onde eu parei mesmo? Parou na Rússia. Então, essa oportunidade de adotar uma criança russa foi maravilhoso, né? Porque a gente são culturas diferentes. Até combinando com aquilo que ela perguntou, eu acredito que essa diversidade cultural nos capacita a ter mais resiliência, porque nós vivemos em diferentes situações. Foi cobrado de nós uma força que a gente teve que ter interior. E eu acredito que o brasileiro e qualquer cidadão do mundo necessita essa qualidade para vencer a sua situação. Por exemplo, na Europa, né, não é um problema de alimentar, né, de poder de ter uma habitação boa, de ter um transporte que funcione, ou até mesmo uma saúde, né? Lá funciona bem, na Inglaterra, tudo. Mas ter essa força interior de vencer. E esse trabalho que a gente fazia, claro, lá, né, a gente estimulava a pessoa a ter isso. Porque brasileiros de um país sul-americano chegarem em um país europeu ou Estados Unidos, né, e você poder estender a mão para a pessoa e a pessoa ver, puxa, realmente eu posso. Pessoas formadas, cientistas. Na Rússia, as pessoas que nós tínhamos contato, né, na nossa igreja, todos formados, cientistas e assim por diante. Mas a cabecinha deles, eles queriam entender e queriam a explicação escrita de como é Deus, como isso vai acontecer na minha vida. Então, chegar lá no fundo da alma da pessoa e a pessoa, realmente, eu preciso disso. E aí, dali, ela poder vencer o problema na família, problema do trabalho, do vício. Muito, na Rússia, muitas pessoas. Em todos esses países que vocês trabalharam, se depararam com muitos casos de pessoas que tinham problemas com drogas. Sim. E essas pessoas foram ajudadas e conseguiram sair. Sim. Pessoas com depressão que venceram a depressão. Sim. Pessoas com sérios e marcantes problemas familiares. E no fim da situação, a família estava reunida novamente, Sim. casamentos restaurados. Sim. E é isso como que é se maravilhoso. analisa? Isso que nos motiva a viver. Aí, por que vocês vieram de tantos lugares e agora está no Brasil e quer ajudar as pessoas? É isso que nos motiva a viver. Porque esse é o ponto que eu queria chegar para a gente poder fazer a pergunta, e aí vai encaixar com a pergunta da UED para a senhora poder ir para o assunto e dar... Eu já estava meio que atropelando aqui. Falei, não, já estou querendo... Mas foi muito válida, porque são perfis muito diferentes, culturas muito diferentes, só que em todos os casos, o centro que precisava ser atingido era a alma da pessoa, o interior, mexer com a mente da pessoa para fazer ela enxergar que ela estava sofrendo. Quem consegue colocar na cabeça de uma pessoa que é formada, é entendida, ela tem faculdades, um cientista, quem consegue colocar na cabeça da pessoa que existe um caminho diferente a ser trilhado para mudar de vida, a pessoa que trabalha preparando os argumentos, orientando, ajudando, ela consegue elaborar uma série de orientações que podem ser muito úteis para pessoas em qualquer tipo de situação. Porque se fora do país, sem conhecer o idioma, sem conhecer a cultura, sem ter experiência com aquele povo, conseguiu ajudar tantas pessoas lá fora, quando se soma toda essa experiência e se volta para o país, que é a terra natal, o idioma de domínio, né, se reencontrar com os brasileiros e ter a nova visão de como está a cultura do país, isso tudo, todo esse, digamos, know-how, né? Esse know-how de auxílio aos desesperados acaba sendo muito útil aqui para aqueles que precisam. É uma boa bagagem, encaixa, né? É uma boa bagagem. E claro que a gente também, tendo a experiência de viver em outros países, a gente vê o que funcionou lá, né? O que funcionou lá, a gente pode trazer para cá. É isso. Né? É isso, porque também estão muito, né, 2.000 anos, 6.000 anos à nossa frente, se a gente parar para pensar em termos de descobrimento, né, quando fomos descobertos aqui, essas nações já tinham até
suas cidades-estados já eram formadas politicamente, socialmente e tudo mais. Né? Então, a gente tem um delay, um atrasozinho aí em relação. Então, nesse sentido, trazer coisas de lá, eu acho que também, mesmo que sejam realidades tão diferentes, o que pode somar é exatamente isso. Sim. Né? É essa visão de mundo, de tantas soluções que já foram provadas e aprovadas lá fora e que a gente pode implementar aqui. Sim. Né? Porque os problemas são outros. E eu estava achando que essa foto era no Brasil, não é no Brasil, não. Isso é em Portugal, naquela caminhada da mulher. Sou mulher com muito orgulho. Então, era Dia Internacional da Mulher e nós fazíamos essa caminhada e cada pessoa adquiria uma camiseta com 1 quilo de alimento. E esse alimento que nós recolhíamos, nós dávamos para os imigrantes, porque todo país da Europa tem bastante imigrante. Então, tanto brasileiros, angolanos, de outros países da Europa, da África, e nós fazíamos esse trabalho social. Né? Nós combinávamos esse momento, esse feriado, né, especial da mulher, e ajudávamos ao próximo também. E atualmente, 7 anos, né? 7 anos. De volta ao Brasil. Sim. Não, 7 anos lá em Curitiba. E de volta ao Brasil... 8 anos. anos e meio. Nesses últimos 7 anos, quais os trabalhos desenvolvidos, as ações? Então, nós temos trabalhado apoiando as mulheres, os animais e essas causas sociais. Né? A gente tem a formação de assistente social. Agora eu estou na Secretaria de Desenvolvimento Social e Família do Estado do Paraná e a gente dá um apoio social ao Estado, com vários programas que tem no Paraná. E, claro, nós não deixamos também a nossa base, né, que é a base da fé. E estamos sempre ao lado daqueles grupos necessitados, os mais invisíveis da sociedade. Esse que nós damos mais atenção e apoio. Como o senhor ouviu, né, o meu relato da minha experiência da infância, a questão da violência doméstica fala bem forte dentro de mim, porque nós temos que ajudar as mulheres. Inclusive, nessa última semana, nós tivemos o ônibus Lilás, lá no nosso Templo Maior, que apresentou às mulheres o trabalho, né, de combate a essa violência doméstica. E a violência contra a mulher, infelizmente, os índices só crescem. Por mais políticas que nós tenhamos, é uma coisa que fere bastante a nossa sociedade. E nós temos que estimular as mulheres a saírem desse ciclo de violência, que é uma coisa muito disfarçada, em todas as camadas da sociedade. Homens que deveriam dar amor, carinho, atenção, agridem, destroem os filhos, né, porque os filhos ficam decepcionados e muitas vezes, se não agimos rapidamente, chega-se ao feminicídio. Né? Então nós temos que espalhar essa notícia a todos os cantos e ajudar o máximo de mulheres. E mostrando a essas mulheres que elas têm valor. Que até mesmo quando nós estamos falando do título, da importância de ter o título, a mim me veio à mente. As pessoas têm que acreditar no valor que elas têm de colaborar nesse processo do seu município, do seu estado, do seu país. Porque as pessoas olham a política como algo de fora que ela fica só assistindo. Mas não, ela é participante. Se ela se fizer participante, se ela se põe à parte, ela só fica assistindo. Pois não é. Mas ela tem esse poder de participar e transformar. E a mesma coisa a mulher. Ela tem esse poder quando ela acredita, não, eu tenho que parar com isso, ele não pode fazer isso comigo. E aí, claro, nós temos as políticas que acolhem. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, em Curitiba, que é maravilhoso o local, temos tudo. Inclusive, se ela quiser fugir naquele dia com o seu pet, tem um lugar para o pet dela também lá. Até para o pet. Até para o pet. Porque até o pet eles usam contra a pessoa, né? Até ferem os pets. Se a pessoa quiser conhecer um pouco mais da Mary, nas redes sociais ela consegue ver algumas informações mais? Sim, pode. Mary Martins Oficial. Coloca na tela aí, produção, por favor. @Mary Martins Oficial. Instagram, né? Instagram. E aí, você que não conhece, você que aí é dessa cidade maravilhosa. Cidade Sorriso. Começa a seguir a Mary para você conhecer um pouco mais do trabalho que ela tem desenvolvido. Vamos falar com Deus? Vamos unir a nossa fé? No True Podcast é momento de oração.
Momento de oração pelo Brasil. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos em oração neste momento e com todo o Brasil, com todos que acompanham o True Podcast, nós unimos a fé. Em todos os programas nós sempre oramos por todo o país, por todos os municípios. Dessa vez não será diferente. Eu peço que o Senhor abençoe cada estado, cada município, meu Deus. Enfim, todo este povo, de norte a sul, de leste a oeste, que a presença do Senhor venha iluminar todos eles e direcionar as autoridades políticas. Porém, meu Deus, nós nos unimos agora para pedir especialmente pelo povo do Rio Grande do Sul, meu Pai. A situação é de desespero e tem casos, meu Deus, que milhares de pessoas não sabem o que fazer porque perderam absolutamente tudo. Tem pessoas que ainda não conseguiram processar o tamanho da perda, porque há quem perdeu casa, há quem perdeu os móveis, há quem perdeu o veículo, há quem perdeu toda a família. Então que o Senhor estenda a tua mão, meu Deus, sobre todas essas pessoas, para ajudá-las neste momento, para confortá-las, meu Deus, para fortalecê-las. Que o Senhor venha ajudá-las para que elas consigam, meu Deus, reiniciar uma nova fase, porque é isso que todo o povo do Rio Grande do Sul vai precisar. Eles vão viver um recomeço, meu Pai, e que eles possam se tornar maiores e mais fortes ao longo do tempo. Eu peço ao Senhor que em todo o Brasil o Senhor venha levantar, meu Deus, homens e mulheres com disposição para apoiar o povo do Rio Grande do Sul. O povo do Rio Grande do Sul é sim nossa família e merece todo o nosso apoio, toda a nossa atenção, como todos os estados do Brasil merecem e são nossa família também. Então, meu Deus, que o teu poder ele seja visto por meio de todos aqueles que tomarem a decisão de ajudar o próximo, de ajudar o povo que está sofrendo no Rio Grande do Sul. Nós entregamos a vida de todos nas tuas mãos, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Muito bem, chegamos aos instantes finais da programação. Se você quiser ajudar o povo do Rio Grande do Sul, existe um Pix, tá? A Igreja Universal está empenhada em ajudar o povo do Rio Grande do Sul. A igreja está trabalhando lá e em todo o Brasil para ajudar esse povo. Então, esse é o Pix, social@universal.org. Cuidado para você não fazer um Pix errado. Tem muitas pessoas tentando dar golpe, fazendo Pix parecido, mas nós já temos aí o apoio das autoridades que estão sim analisando esses casos de pessoas que tentam se aproveitar de um momento como esse. Eu quero agradecer aqui a Mary, que veio da cidade do sorriso, desse lugar maravilhoso, veio lá do Paraná, de Curitiba. Muito obrigado pela sua presença. Inclusive, só uma pergunta assim, rapidinha. Essas mexericas vieram de lá? Ou lá é Pocã, né? Não é mexerica, né? Sim, Pocã. Nós temos uma cidade chamada Cerro Azul, né? Que agora ela recebeu o título de Capital Nacional da Pocã. Uhum. E foi mediante uma relatoria do meu marido, então, o deputado Haroldo Martins. Tudo tem um significado, né? Às vezes você ficou desde o início do programa olhando o que aquela Pocã, aquela mexerica está fazendo ali. É porque eu estou representando o Paraná, então esse aqui vem do Cerro Azul, né? Aqui nós temos também as balinhas de banana, que é de Antonina. Maravilha. Muito conhecida. Uhum. Ali nós temos a erva mate, porque a erva mate trouxe toda a prosperidade de toda aquela região de Curitiba. Uhum. E 80 anos ela foi a força da economia daquela região. Uhum. E nós temos ali a capivara, que é o símbolo da nossa cidade também, Curitiba. A capivara. A capivara. E temos ali também a foto do nosso jardim botânico, que é emblemático, todos conhecem. Então, nós temos a estufa. Várias lembranças, né? Sim. Muito obrigado pela presença da senhora, por ter vindo ao nosso programa. E o True sempre vai permanecer aqui de portas abertas
Espero que a produção em breve possa trazer a Mary novamente aqui no programa. Gostei muito da participação dela. Eu agradeço a Ed, e também o vereador, também, Claudinei. E de igual forma, gostei muito da sua participação também, porque a sua história, ela acaba trazendo para a gente o entendimento que, por mais que a situação se torne difícil, por mais que tudo tenha dado errado, existem formas de se reescrever a história, de recomeçar, existe resiliência, né? Obrigado por ter vindo ao Tru nessa noite e que volte logo, né? E deixo aqui o convite para vocês visitar nossa ilha de Santa Catarina, nossa capital, Florianópolis. Está de porta aberta para vocês lá, aguardando, né? E a gente vai lá conhecer. E você que está acompanhando a programação, continue suas orações por todo o Brasil, mas não esqueça do povo do Rio Grande do Sul. Um forte abraço a todos, até o próximo programa Tru Podcast. Tchau, tchau.